Bem-vindos a mais uma entrevista a Atlético, sexta entrevista a Atlético, e ao meu lado um nome incontornável da história, enquanto associado, enquanto atleta, enquanto dirigente do Atlético, que é algo notável ao fim de tantos anos de vida. Fernando Varão. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado. Nasci em Alcântara. Fiz o meu trabalho de casa, não é? O seu pai tinha uma loja muito conhecida em Alcântara. É daí que vem essa paixão pelo Atlético? Também. Eu sou atlético, que me lembro desde os 7 anos de idade e, portanto, o meu pai era um comerciante em Alcântara, enfim, com algum nome, com muito respeito, e foi daí que vinhamos à Tatarina e depois ao bichinho, que é o Atlético. Uma coisa, data de sócio? 3 de março de 1953. Número de sócio? Número 42. De sócio. Número 42. Portanto, influência de família. É completamente do pai, porque o pai, enquanto foi vivo, foi sempre quem pagou as cotas. Hoje faço o mesmo aos meus 3 filhos. Sou eu que pago as cotas a eles. São sócios. O Rui e o Vasco há mais de 30 anos e o Federico há cerca de 5, 6 anos. Uma questão. O Atlético sempre foi o primeiro clube? Sempre o primeiro clube, de longe. Não houve mais nada? Não. Houve uma ligeira simpatia pela questão do Sporting. E isto porquê? Porque os meus filhos foram atletas lá. O Rui com mais tempo de casa, que teve 9 ou 10 anos no Sporting, e o Vasco com 2 anos. Por isso ficou uma certa simpatia, só simpatia pelo Sporting. Mas clube Atlético Portugal. Só Atlético lá em casa? Só Atlético Portugal, mais nada. É uma história fantástica do Fernando. Um grande respeito pelo Fernando Varão, que é de facto um dos sócios de um clube que nasceu em 42 e, portanto, o sócio... Eu sou sócio desde 53. Portanto, o clube teria 10 anos, mais ou menos. 9, 10 anos. Faço agora no dia 3 de março. Anos. Sócio. Jogou como futebolista nas camadas de formação? Na altura, principiantes e júniores e reservas. Há aqui um momento que eu acho que é fantástico na história do Fernando, que é... joga futebol e passa para o handball, onde é campeão nacional da 2ª Divisão, época 71-72. É verdade. Como é que se dá esta transformação? Ou não tinha jeito para o futebol? Cheguei aos júniores, mas depois há aquelas opções que o pai faz aos filhos, ou tens que trabalhar comigo ou tens que ver futebol. Eu, como o meu futuro no futebol não seria muito projetável, voltei-me para o meu pai a trabalhar e o futebol ficou. Depois voltei no futebol mais tarde como veteranos, ganhei nos campeonatos amadores, e, portanto, no Fonte Santense, no Centro Católico, joguei por aí muitos anos. O handball aparece eu já como um homem feito, de 26 anos, é um convite do meu amigo Fernando. Mas já tinha jogado alguma vez handball na vida? Não. Como é que uma pessoa se adapta a jogar futebol, aliás, para ser handballista? Estou a mentir. Joguei na tropa. Também fui campeão da 2ª Região Militar na tropa, que eu tive na Figueira da Foz, no 5-2. E então, o Fernando Benfeito, que na altura foi a pessoa que inaugurou e fez o handball, portanto, convidou-me e eu, com 26 anos de idade, já tinha quase idade para ter juízo, voltei às elites desportivas em termos oficiais e gostei. Eu sou uma pessoa muito aberta, gosto muito dos meus amigos. Aqui, curiosamente, começámos a treinar no antigo campo de basquetebol, que era lá em cima, que era o Plato, que é onde hoje é o pavilhão. Aquilo era um campo de basquete, mas era areia, e foi aí que nós começámos a dar os primeiros passos no handball. Portanto, o Fernando vive a história do Atlético. Perfeitamente. Portanto, temos aqui um sócio, e hoje esta entrevista também tem muito a ver com o legado que o Fernando viveu. Que diferença é que encontra desse Atlético, do início da sua vida na loja do pai, para os dias de hoje? É completamente diferente. Em termos desportivos, para já o Atlético era um dos clubes grandes e, como todos nós sabemos, o Atlético ainda é um dos principais clubes no ranking nacional.
portanto, era um prazer virmos à tapadinha, que isto era sempre... Qual é o jogador que se recorda de ver aqui? Germano? Vários. Vi o Bandavid, vi o Calota, o Martinho, vi o Germano, vi o Ernesto, vi o Carvão, quer dizer, vi imenso, vi o Germano Figueiredo, era o expoente máximo na altura, e vários. Depois vi o Carlos Gomes, enfim, o Inácio, o Angeja, o Tito, o Marinho, que jogou comigo, ou eu joguei com o Marinho, que ele continuou uma vida belíssima, uma carreira belíssima, e ele depois vai para o Sport, fica aqui no primeiro time, e depois vai para o Sport, e esses jogadores marcaram-me, e marcam-me, e alguns deles até mais vezes, o Orlando, que era o considerado Tigas, que era o central, ainda joguei com eles nos veteranos. Nos veteranos. Muito veteranos. Qual é a grande memória que tem dessa altura do Atlético? Que o Fernando passa depois pelo período mais complicado. Pois, eu sei. Infelizmente, vários períodos complicados. Inclusive, tivemos uma altura que tivemos para descer da terceira para os distritais. Nós tivemos na primeira, na segunda e na terceira divisão. E tivemos a um passo de descermos de divisão, quer dizer, nos postos distritais. Quer dizer, temos vários momentos tristes, temos também depois já quando joga aqui aquela soberba equipa dos campeões de Riad, tivemos aqui uma série de campeões, o Filipe, o Zé Carlos, o Abel, todas essas figuras que há muita gente que nem se lembra disso, se lembra disso, certo. Se calhar um amigo até nem fazia ideia dessa situação, e até inclusive o meu Vasco com 17 anos começou a jogar aqui na primeira equipa, e então nessa altura descemos de divisão. Descemos de divisão no campo do Casa B. Descemos da segunda para a terceira divisão. Quer dizer, são momentos que nos marcam pela negativa, não é? Pela negativa. Fernando, a ideia que eu tenho, e eu acho que a ideia que toda a gente tem aqui no Atlético, foi jogador, agora dirigente, passou também pelo dirigismo, muitos cargos, vários cargos, e chegou a ser candidato a presidente do clube. Exatamente. Como é que lhe passa essa ideia pela... Olha, porque é uma decisão de risco. Mas foi muito pensada, e vou-lhe dizer porquê. Porque eu via o Atlético numa situação de decadência. Não é que eu também fiz parte das ideias do Almeida Antunes, do Mesquita, do Jacinto, do Orlando Madaleno, quer dizer, fiz parte no Diamantino Correia, quer dizer, esses presidentes estão aí, eu fiz parte... Portanto, hoje estamos aqui naquela sala, regra geral, eu tenho aqui feito algumas entrevistas e ninguém se identifica muito com as figuras que estão aqui, sobretudo desta. Quase todas. Passou por tudo isto. Passei, muita gente que está aqui, eu passei, desde o Sr. Rui Severino, para mim, foi o melhor presidente do Atlético de Portugal. Não ofendia. Estamos em que ano? Nessa altura, eu era rapaz, o tal rapaz de 20 e tal anos. Mas também conservado. Portanto, isto foi cerca de 50 anos. Era o Rui Severino, o Sr. Casanova, o Sr. Rui Nina, quer dizer, o Orlando Madaleno, o Diamantino Correia, o Manel Areia Jacinto, e agora mais recentemente o Ângelo Mesquita e o Almeida Antunes. E agora, por fim, portanto também tivemos o Armando Hipólito, pouco tempo, mas foi nosso presidente, e o nosso Ricardo, que é o atual presidente. Portanto, eu já sou um veterano nestas coisas do registro, desde o suplente até atualmente apresenta adjunto. Portanto, o Fernando entra, de facto, no dirigismo como delegado ao futebol, certo? Não, como vogal suplente. Na altura, as direções não eram como são agora, eram constituídas por 17 a 20 elementos. E então havia necessidade de haver vogais, era o presidente, não havia presidentes adjuntos, eram os vice-presidentes, depois era o vogal, depois era o vogal suplente, era o tesoureiro, aquela gente toda, uma panóplia de cargos. Mas e eu fui convidado para fazer parte como vogal suplente. Mas acaba por entrar também no futebol sénior. Sim. Como delegado. Como delegado, sim. Como é que foi essa experiência?
Olha, uma boa experiência porque aprendi muito e ainda estou a aprender, porque isto aprendemos todos os dias, mas uma jornada que me marcou muito foi o futebol juvenil, que eu também fui. Como é que vê hoje a formação do Atlético, por exemplo? Estou com tristeza, as palavras não me saem assim com muita facilidade porque eu não gosto de ver um Atlético como está, sinceramente. Isto não é o Atlético. Eu não posso estar em casa a perder com o Mem Martins e com o Tires. Equipas quando vinham aqui à tapadinha, nem vinham porque nós já vamos na primeira divisão e nem vinham. Mas é uma tristeza realmente, as equipas vêm aqui e hoje já não há aquele respeito pelo Atlético, quer dizer, o Atlético é quase subjugado à vontade das... Ainda se lembra de ver o seu filho a jogar uma fase final de júniores nacional. E campeão, a subir divisão, a subir à primeira divisão, lembro perfeitamente. Fui ao Marítimo, era uma equipa extraordinária. E tínhamos uma vantagem, hoje não se tira vantagem nenhuma do campo lá de cima, pequeno, porque era pequeno como é agora, mas era pelado. E nós tínhamos uma característica, é que lançamentos e cantos eram meio igual para o Atlético, hoje isso já não se vê. Que era um campo mais pequeno. Exatamente, um bom lançamento fazia. Nós tivemos aqui treinadores muito bons com quem eu trabalhei com o João Silva, que foi um treinador de júniores espetacular, quer dizer, uma pessoa também com muito trabalho. Trabalhei com o Luís Silva, trabalhei com o Nogueira, quer dizer, já trabalhei com muita gente. Nogueira, que jogou no Nogueira do Boa Vista. Do Boa Vista. Não é o nosso Nogueira do Atlético. Ok. Nogueira do Boa, que era do Bolense, mas foi para o Boa Vista. Sim, foi nosso treinador de juvenis. O Luís Silva, o João Silva, tivemos aqui gente muito boa a trabalhar. Como é que um pai olha para o percurso, por exemplo, do Rui? O Rui Varão, formado no clube, passou pelo Sporting, sénior, no ACP, no Atlético Clube de Portugal, o Vasco, sub-21 pelas camadas de formação de Portugal, também chegou a jogar exatamente esta fase final que falámos agora. Como é que um pai olha para os filhos, vestindo a camisola do Atlético? O que é que um pai, isto falando diretamente também para os pais que hoje têm os miúdos a jogar aqui no Atlético? É possível, acredito, nessa perspectiva de um dia chegarem um bocadinho mais longe. Com certeza. Como é que o Fernando olha para o Rui e para o Vasco? Orgulho? Muito orgulho pela carreira deles, pela maneira de ser deles como homens e como atletas. Por onde passaram, deixaram sempre uma boa imagem. Fazendo algum reparo, o Vasco é campeão de Toulon. Eu lembro perfeitamente. Eu recordo-me de fazer relatos dele. Sim. E já lá vai uns anos. Já lá vai uns ali, exatamente. O Vasco nesta altura tem 38 anos, portanto há 17 anos ou 18 anos sensivelmente essa situação. Quer dizer, com muito orgulho porque ainda hoje... Alguma vez forçou os dois a serem jogadores de futebol? Absolutamente nada. Cada um seguiu aquilo que quis e que tinha aptidões ou não também nunca lhes disse para não jogar. E alguma vez lhes disse, vocês não têm jeito para isto? Não, porque eles tinham. Porque dentro de nenhuma desta observação, acho que eles eram miúdos que tinham qualidade para poder ser profissionais de futebol. O Rui, um jogador para mim extraordinário, perdeu-se porquê? Começou a facilitar, teve 9 anos no Sporting, já se ganhava menos mal e não se aplicava, porque se ele se aplicasse como se aplicou o Vasco, portanto, o Vasco teria menos capacidade e foi melhor. Menos capacidade, mas mais organizado. Portanto, temos aqui a falar comparativamente um Cristiano Ronaldo e um Quaresma. Sim. Portanto, é por aí. É por aí. Um com muito trabalho e outro com muita habilidade, mas menos trabalhador. Falando aqui de outra questão, muito rapidamente, porque parece-me que é um testemunho importante falar aqui com o Fernando. Quinta coluna. Falemos da quinta coluna muito genericamente, faz parte da história do clube. Exato, e grande história do clube. Já fui convidado também para um belo almoço na quinta coluna.
Mas aqui tem peso. A quinta coluna já não tem nada a ver com o que era. Atenção! Mas tem um peso grande neste clube. Tem, e respeito, e as pessoas respeitam todas aquelas pessoas. Aliás, é o Casemiro, é o Mário, era o antigo Manuel Britinho, que tem um filho, e que é o Francisco, toda aquela, o Sr. Gadó, quer dizer, são pessoas muito queridas, muito estimadas e que mantêm, enfim, a quinta coluna. Agora, se me permite, a quinta coluna não era isto, a quinta coluna era terrível. A quinta coluna despedia treinadores constantemente. Punham-se ali naquela bancada central que nós temos atrás do banco e era de descascar tudo e todos, que era uma coisa impressionante. Até despediam treinadores que estavam sentados no banco e que se iam embora porque não queriam lá estar. Futebol feminino, Fernando, mesmo para terminar, uma equipa que ainda não perdeu, mensagem para esta equipa que no sábado joga 3 da tarde aqui na Tapadinha, para ser campeã de série. A mensagem é muito simples, antes de mais nada, agradecer ao Hugo todo o trabalho que tem potenciado destas jovens. De outra maneira, desejo que elas sejam campeãs, mesmo que não seja, tenho todo o apoio da minha parte e com certeza da parte da direção, que elas já são umas grandes campeãs. E por isso o atleta só tem que lhes ficar agradecido, porque realmente é um marco que vai ficar para a história do nosso clube também. Muito obrigado. Fernando Varão, convidado, sexto convidado da entrevista Atlético, uma figura icónica de facto deste clube, sócio, ex-atleta, dirigente e sobretudo um apaixonado de Alcântara, da realidade do Atlético Clube de Portugal. Quanto a nós é tudo, um bem-aja, até para a semana.